Recentemente aqui eu gravei um vídeo, né, falando assim, intitulado Virei aluno do professor Olavo de Carvalho, quando eu comecei a fazer o curso online de filosofia dele. Inclusive estou em déficit aí, né? Essa última semana praticamente eu nem estudei nada, uma correria danada. Mas enfim. O vizinho da furadeira. Todo dia o vizinho da furadeira fura aqui o teto da minha casa. Tava até evitando gravar vídeo porque não dá, né, com esse barulho aí. Então o vídeo vai ter vários cortes, beleza? Vamos ver se dá tempo aí de gravar ainda hoje. Já volto. Aí um cara aqui ontem fez um seguinte comentário. O nome do cidadão aqui. Ciência de rodoviária. Ha! Parabéns, jumento, por fazer uma aula de um astrólogo de quarta série do primeiro grau. Depois pegue o seu diploma de otário. Põe isso no currículo também. Curso de filosofia no YouTube do Olavo Astrólogo de Carvalho. Hahaha. Em regra, quando eu vejo comentários desses, eu só ignoro, passo direto. Mas esse aqui é interessante falar alguns pontos a respeito desse comentário aqui. Primeiro, ele fala que o professor Olavo de Carvalho é um astrólogo. Na verdade, ele é um estudante de astrologia diferente. Porque astrologia nem ciência é. Mas ele não sabe aqui. Ciência de rodoviária. Na verdade, para ele, a rodoviária é uma ciência. Então, a astrologia também seria uma. Mas, enfim. Mas o que ele fala? Ele se apega aqui à parte que ele fala assim, de quarta série do primeiro grau. O professor Olavo de Carvalho, para quem não sabe, estudou até a quarta série do primeiro grau. E quando eu vejo alguém falando isso, eu lembro do pensador que falou o seguinte: sair da escola para poder estudar. No Brasil, as pessoas são muito apegadas a títulos. Eu tenho papel que fala que eu sei. Para o brasileiro, não importa se a pessoa sabe ou não. Importa é ter um papel que diz que ela sabe aquela determinada coisa ali. É igual eu. Eu sou técnico agrícola, sou formado, sou técnico em agricultura, na verdade, para ser mais específico. Mas agora eu estou estudando filosofia e eu sou bacharel em direito também. Se num futuro próximo eu for lá e falar alguma coisa relacionada à filosofia, as pessoas, o ciência da rodoviária vai falar o seguinte: ele vai tentar me denegrir falando que eu sou um técnico agrícola. Então ele vai tentar desmoralizar minha pessoa falando isso. É o que ele tenta fazer com o Olavo de Carvalho por ele ter estudado astrologia. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você vê a mentalidade pueril dessa pessoa aqui. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, o brasileiro, o que importa é ter um papel que fala que o cara sabe, em vez do cara realmente saber. Uma das coisas interessantes do curso do Olavo de Carvalho é isso. Lá não te dá diploma, não te dá papel, não te dá coisa nenhuma, mas te fornece o caminho do conhecimento ali. Ele também não vai te dar na boca tudo. Você tem que correr atrás. Afinal, ele fala bastante lá no curso que o conhecimento ele é uma conquista pessoal. Tem como a pessoa abrir sua cabeça, enfiar coisa lá e te pegar pela mão e levar. Não, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás. E por que eu escolhi o professor Olavo de Carvalho para ser o meu tutor aí, vamos falar assim, filosoficamente falando? Porque 90% das coisas que ele fala estão de acordo com o que eu penso também. Eu já falei aqui diversas vezes que o meu guia de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Tá até sem a capa, tá? É a Bíblia Sagrada. Isso é o meu guia de fé e prática. O que ele disser que estiver de acordo com a Bíblia, beleza. O que ele falar estiver em desacordo com a Bíblia, eu não vou concordar. Mas, como eu falei, eu tenho minhas discordâncias com ele em alguns pontos ali pontuais, mas só que, em regra, tudo condiz aqui, vai acabar na Bíblia ali e acaba coincidindo com as coisas que eu acredito. Vou te dar um exemplo. Nas primeiras aulas, ele deu como exercício, o professor Olavo de Carvalho deu como exercício você fazer um necrológio, que é aquela situação que você vê lá, você morreu, você finge que você morreu, e aí você vai contar a sua história da vida de você mesmo para uma outra pessoa. Não o que ela se tornou, e sim quem ela se tornou. Tem uma diferença grande aí. E aí, ele fala que as pessoas no Brasil, os brasileiros, eles não têm um plano de vida. E isso é uma coisa que ele tem razão. As pessoas vivem como a Deus dará, né? Como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. As pessoas não fazem uma programação, um plano de vida. E quando a pessoa não tem um plano de vida, nem analisar se ela está tomando a conduta certa ou não, ela vai poder fazer. Como é que ela vai se autoavaliar? Ela não sabe onde que ela quer chegar, ela não sabe como ela quer ser vista na posteridade, ela não sabe nada. Vai vivendo aí conforme o vento. Então, muito interessante isso. E aí as outras coisas interessantes que ele falou, pelo menos nesse começo até hoje que eu fiz, algumas aulas dele,
7ª aula, se eu não me engano, vou começar a 8ª hoje, se Deus quiser, que eu vou acompanhando lá de 2009, né? Então, ele falou pra gente deixar um ano, primeiro ano aí, do curso de filosofia lá, de 2009, quando começou, você lê a literatura brasileira e portuguesa, é uma coisa que eu já tinha abandonado há um bom tempo, histórias mesmo, livros, ele até indicou 2 lá, que o Feijão e o Sonho e Memórias do escrivão Isaías Caminha, que eu ainda não adquiri, pretendo adquirir logo em breve. Então ele falou, ó, leia bastante literatura brasileira e portuguesa. O cara te orienta a arrumar um trabalho, isso aí pra mim é essencial, né? Falou assim, ó, arrume um trabalho e depois você pense em estudar, ou seja, se sustente primeiro, e aí vai de encontro àquilo que a sociedade prega hoje em dia, que você tem que buscar o seu sonho, você tem que buscar ser feliz, daí você pega marmanjão aí de 50 anos que só estudou, nunca trabalhou, vive às custas dos pais aí, sugando alguém, porque se você tem que pensar o seguinte, se a pessoa só estuda, passa a vida inteira estudando, mas e não trabalha, não gera renda, alguém está sustentando ela, ela não vai viver de brisa. Então, o cara vira um estorvo aí, né? A exemplo aí nós temos aí de Karl Marx, que vivia às custas dos outros, né, da esposa, enfim. Então ele fala bastante a respeito disso, fala assim, ó, arrume um trabalho, se sustente, aprenda a se sustentar, assuma a sua responsabilidade da sua vida e da sua família, aí sim você vai estudar. Outra coisa bem interessante que ele falou, não reclame do seu trabalho. Teve um cara que fez um comentário lá e falou assim, ah, como é que a gente faz, tal, para trabalhar no que a gente gosta e tal. Ele falou assim, ó, não reclama do trabalho. O cara tá trabalhando, você tá carregando a cruz da humanidade, você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Acabou, para de reclamar e trabalha. Trabalha, pronto, não tem que ficar reclamando do trabalho. Ah, lógico, tô trabalhando numa coisa que eu não gosto, eu procuro uma outra coisa e tal, mas paro de reclamar. E todo dia aquele rancor, não, tem que trabalhar, ai, ó, aí não dá. Então, outra coisa interessante que ele falou, que foi a respeito disso. Outra coisa interessante que ele falou foi a respeito de criança. Ele falou que os pais não têm a obrigação de brincar com os filhos. Ele tem a obrigação de proteger o filho, tem o dever de orientar o filho, ficar de olho ali nas brincadeiras da criança para ver se ela não vai se machucar, não vai fazer qualquer besteira. Mas ele não tem a obrigação de se idiotizar e virar uma criança junto. Que é diferente. Ele até fala assim, ó, quem tem a obrigação de brincar com a criança é outra criança da idade dele. E hoje em dia a gente vê muito esse aspecto dos adultos se tornarem umas crianças e ficar ali como se fosse uma criança. É até prejudicial para a criança, um adulto junto lá, porque ele vai impedir ali um monte de criatividade que poderia florescer na mentalidade da criança e o adulto vai estar lá impedindo isso. Então ele falou isso de interessante. E aí vai, de linguagem, ele falou assim, ó, um grego e o latim são essenciais, um mínimo de grego e latim é essencial para o curso aqui de filosofia, mas o inglês é essencial, você precisa aprender inglês. Falou que aprendam também espanhol, francês e italiano, que são línguas latinas que mais se assemelham com o português, é até mais fácil de você aprender. O francês vai ajudar muito na escrita, que muitos escritores brasileiros e portugueses se identificavam ou seguiam as bases francesas, então vai ajudar bastante. Fala de questão de criatividade, fala de tudo. Fala para você ver filme, enfim, é bem abrangente. E aí, o babaca aqui, ele quer falar assim, ó, tirar uma vida de estudo que o Olavo de Carvalho teve, né, de mais de 70 anos, se reduzir a um ensino, a um diploma de ensino fundamental, a um diploma de ensino médio do Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma das piores educações do mundo. Você vai para a escola no Brasil para aprender a militar e para emburrecer. Talvez se você não é do Rio de Janeiro, lá tem essas escolas que foram conhecidas como Brizolão, na época do Leonel Brizola, tinha um lema, né? Entra burro e sai ladrão. Era o lema das escolas lá dos Brizolões, lá os colégios padrões lá do Leonel Brizola. E só para finalizar, que eu lembrei agora, ele falou uma coisa bem interessante também a respeito de estudo. Ele falou assim, ó, e aí, tanto o Olavo de Carvalho falou, quanto o Sertilanes falou no livro A Vida Intelectual, como Aristóteles falou a respeito. Aristóteles falou que estude com moderação. O Sertilanes, no livro A Vida Intelectual, ele fala para você ler pouco. E o Olavo de Carvalho também, ele fala mais ou menos isso. Fala assim, ó, estude pouco. Por quê? Presta atenção. Tudo está interligado, essas três personalidades que eu falei aí. Ele falou o seguinte, falou assim, ó, Olavo, 24 horas do dia você tem.
Supondo que você durma 8 horas, você não vai conseguir, no começo da sua vida intelectual, da sua vida de estudos, você não vai conseguir estudar mais do que meia hora ou uma hora. O que você vai fazer com as outras horas do seu dia? Que é a hora que ele vai falar do trabalho. Ele falou assim, o que o trabalho atrapalha ou prejudica a sua vida de estudos? Certa vez ele até fez um comentário e falou assim, se você estudar 30 minutos por dia, daqui a 30 anos você é um mestre. Vai manjar de muita coisa. Meia hora por dia. Então o que o trabalho prejudica a sua vida intelectual? Nada. Então ele fala isso, ele falou assim, hoje eu com 70 anos de idade eu consigo estudar ali 4 a 5 horas por dia, sendo que 2 horas é só enrolação, eu me dedico nas 3 horas lá. Por quê? Porque ele tem razão, se você estuda 1 hora, mas bem estudada, e você passa o dia refletindo sobre aquilo que você estudou, você não consegue passar de mais de 1 hora. Sua cabeça já começa a voar. Aí tem gente que lê bastante. Vou ler, tal coisa. Você lê, beleza. Quando você lê, você está comendo. Você está se alimentando. Mas você está digerindo o que você está alimentando? Porque é aquela diferença, ele também fala lá no começo da aula dele, nos primeiros vídeos. A diferença de você adquirir uma cultura filosófica e de você ter o ímpeto ou a vontade filosófica. É diferente. Você pode ler uma porrada de livro, adquirir essa cultura filosófica ou esse conhecimento e repetir o que os outros falaram, os outros autores falaram. Mas você não digeriu o que eles te passaram, você não formou uma opinião a respeito de determinada coisa. Então é diferente. Agora você pega um livro X lá, pegou esse aqui, A Mente Esquerdista, li um capítulo por dia e raciocino a respeito dele durante o meu dia, você tem uma produtividade muito maior do que talvez se você ficasse estudando 8 horas por dia. Que eu acredito que você não assimilaria tudo. Mas enfim, resumindo, esse bate-papo aí, é isso que eu queria falar. Deixar claro que diploma não quer dizer nada. O que quer dizer é que você tem conhecimento de determinado assunto ou não. E outro motivo de eu confiar no Olavo de Carvalho, porque a gente pega os escritos deles desde a década de 90 e tal, você vê que tudo que o cara falou aconteceu. Então, ele adquire uma credibilidade. E agora, você vai falar que o cara não tem credibilidade porque o cara estudou até a 4ª série. O cara tem um visto para morar nos Estados Unidos de grandes feitos à humanidade. Será que qualquer um consegue? Por que não levaram em conta a 4ª série dele? Falou, o cara não tem nem ensino médio, não vou dar esse visto não. O cara, autor de livros conceituados, é indicado por vários autores brasileiros, americanos, mais americanos do que o próprio brasileiro, eu acredito, né? Parece que lá o pessoal valoriza muito mais ele do que aqui. Mas enfim, grande culpa, né, por causa da mídia, lá pelo menos nos Estados Unidos você ainda tem uma mídia conservadora. E aí, problema, não, mas ele não tem um diploma. Aí você prefere o quê? Um Leandro Carnal, que tem lá seu diplominha, mas só defeca pela boca? Complicado, né, o brasileiro? Então tá aí, ô ciência da rodoviária. Continua aí na sua insignificância. Forte abraço.